O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que define limites de gastos de campanha para as eleições de 2020 para prefeito e vereador. O relator da matéria, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, apresentou um texto que prevê limites equivalentes aos da campanha de 2016, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. O objetivo do substitutivo é baratear as campanhas para valorizar candidatos competentes, não os candidatos mais afortunados, valorizando a democracia e, nesse mesmo sentido, na internet, permitindo maior liberdade na rede, nós não estamos prevendo aqui o pagamento e o investimento nos impulsionamentos, justamente com o objetivo de baratear a campanha. O plenário também aprovou uma emenda do PSL para limitar o uso de recursos próprios do candidato a 10% do limite de campanha para o cargo em questão. As mudanças agora seguem para o Senado e precisam ser aprovadas até sexta-feira para terem validade nas eleições do ano que vem. Bem menos controversa foi a aprovação por votação simbólica de um projeto de lei e 3 medidas provisórias para as quais já havia acordo prévio. A ordem do dia começou com a aprovação do projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da Pessoa Portadora da Doença, PL, que segue agora para a sanção presidencial. Os deputados também aprovaram a medida provisória que prorroga contratos da Aeronáutica e a que garante a permanência na Defensoria Pública da União de 819 servidores requisitados, que representam cerca de 2/3 da força de trabalho administrativa do órgão. Eu recebi hoje no meu gabinete a presidente da Associação Nacional da Defensoria Pública, dos 1.200 servidores que atuam lá, não estou falando de defensores, dos servidores que dão apoio ao trabalho importantíssimo dos defensores públicos da União. 800 são cedidos. Portanto, se essa medida provisória não for aprovada, a Defensoria Pública da União desmontará. Outra medida provisória aprovada nessa terça foi a 885 de 2019, que agiliza o repasse às unidades da Federação de 20% a 40% dos recursos provenientes da venda de bens apreendidos com traficantes de drogas. Segundo o parecer do relator, deputado Capitão Wagner do PROS do Ceará, o repasse não dependerá mais de convênio e poderá ser feito de forma direta. Com a aprovação dessa MP, garantir que os recursos que sejam apreendidos com traficantes, sejam recursos materiais ou recursos financeiros, sejam destinados não só ao combate a instituições que praticam, logicamente, as facções que praticam crime de narcotráfico, mas também garantir recursos para casas que cuidam e recuperam usuários de drogas. Vamos garantir recursos para as polícias estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil, para as polícias federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de dar, logicamente, ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional, que cuida da questão da droga, a condição de executar essa política e garantir que, de fato, toda essa apreensão seja voltada e destinada para o bem da nação. Com exceção do PSOL, que orientou pela obstrução, todos os demais partidos orientaram pela aprovação da MP. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi a voz solitária que questionou a matéria. Recebemos uma notícia que tinha no relatório final a alteração de recursos que iam para a reforma agrária, por exemplo. A gente quer dialogar com o relator para saber se isso é verdadeiro. Além disso, a gente quer saber aqueles bens que, de alguma forma, forem retirados, vão atender uma decisão, pelo menos de primeira instância, ou isso não vai acontecer? É real que os recursos são canalizados para comunidades terapêuticas, em detrimento do fortalecimento dos centros de atenção psicossociais, como CAPS, álcool e drogas? Todos esses são questionamentos que a bancada do PSOL quer fazer e que, infelizmente, numa matéria votada por medida provisória, nós não estamos tendo a possibilidade de aprofundar. Apesar da obstrução do partido, a matéria foi aprovada e segue agora para o Senado, assim como as demais medidas provisórias aprovadas nesta terça. No entanto, o assunto mais debatido no plenário foi a proposta de emenda à Constituição 152 deste ano, que prevê a divisão de recursos do leilão de áreas do pré-sal, marcado para o próximo dia 6 de novembro e que foi autorizado pela emenda constitucional 102, promulgada na semana passada. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, questionou o trâmite e a promulgação dessa emenda. Presidente, me permita, com toda a franqueza, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, não é incontroverso que a tramitação e a promulgação da emenda à Constituição se deu
do jeito que foi dado. Tanto assim que ela voltou à Câmara e chegou a ser localizada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não aceito que alguns governadores ameacem a Câmara de Deputados, como alguns fizeram nos últimos dias. Governadores do Nordeste, eu não aceito ameaça à Câmara de Deputados. Eu disse ao governador que me ameaçou que, se ele entrasse na Justiça, eu trabalharia contra a distribuição dos recursos para estados e trabalharia que esses recursos chegassem nos estados de outra forma, não através dos estados, porque a Câmara não aceita ameaça. A prerrogativa constitucional de promulgar PEC é dessas duas casas. Foi feita desse jeito, a matéria foi votada por 3/5, e nem governador e nem senador vai ameaçar a Câmara de Deputados, como eu fui ameaçado no sábado à noite. O presidente da Câmara pediu agilidade à CCJ na análise da PEC que prevê a divisão dos recursos do pré-sal, a fim de que a comissão especial que irá debater a matéria na casa seja instalada no mais tardar na semana que vem.